Olá, jovem do canal, Antônio Vilarim, seu professor de História. Eu estou no Nordeste do Brasil. Eu estou numa cidade do estado do Pernambuco. O nome da cidade é São José do Belmonte. Essa cidade fica a cerca de 500 quilômetros da capital do Recife. Fica no sertão pernambucano. E vocês estão vendo aqui um castelo. Quem será que mora nesse castelo? Bem, pessoal, essa cidade ela ficou muito conhecida com um trabalho, uma obra do Ariano Suassuna, a chamada A Pedra do Reino. Bem, A Pedra do Reino. Ele escreveu esse livro em 1971. Conta a história do sebastianismo, um movimento que começou na Europa e se expandiu pelas colônias de Portugal, mas não só Portugal, viu? Espanha, França, Itália, se fala nisso também. Apareceram vários Dom Sebastião retornando. Eu vou contar mais sobre a história de Dom Sebastião em todo esse percurso. Vamos lá para conhecer a história do sebastianismo. São José do Belmonte. Estou numa praça muito tranquila durante a semana, visitando a cidade e seguindo para a chamada A Pedra do Reino, que tem relação com o movimento na história conhecido como sebastianismo. Sebastianismo, sim, sebastianismo. Dom Sebastião, quem foi Dom Sebastião? Um jovem que desapareceu numa batalha, uma batalha que aconteceu lá no norte da África, em Marrocos. E ele desapareceu no deserto e o corpo dele não foi encontrado. Mas ele era uma esperança para Portugal e virou uma lenda que ele voltaria dos céus com um forte exército e iria tornar o reino de Portugal um grande e maravilhoso reino. Mas essa lenda se estendeu, não ficou apenas em Portugal, ela seguiu para as colônias de Portugal e seguiu também para outros lugares na Europa. Na Espanha, na França, apareceram Dom Sebastião, alguns Dom Sebastião. Na Itália, conhecido como Encoberto, também aparece um Dom Sebastião. Este movimento é um messianismo, conhecido como sebastianismo, na esperança do retorno do Dom Sebastião. Dom Sebastião, mesmo antes de nascer, ele já era desejado e assim era conhecido. O desejado Dom Sebastião cresceu assim, foi criado porque o pai morre antes dele nascer, a mãe se afasta, a mãe segue para um outro reino, se afasta de Portugal e essa criança vai ter os cuidados da sua avó, Dona Catarina, e também do seu tio, o cardeal Dom Henrique. Ele, a esperança de Portugal, o desejado, desaparece numa batalha. Mas Portugal não podia dizer ao povo que a sua esperança morreu numa batalha. Por essa razão, a lenda repercutiu. Portugal teve o trono logo após a sua morte, foi assumido pelo seu tio, o cardeal Dom Henrique, que morre 2 anos depois. E Portugal vai terminar no domínio da Espanha, um fato que vocês conhecem como o Império Luz Espanhol, né? Ou o domínio que passou para a Península Ibérica dos espanhóis, né? A chamada União Ibérica. Inclusive o Brasil passou por essa situação, né? De 1580 a 1640. Bem, mas o que São José do Belmonte tem a ver com isso? Bem, essa lenda, ela passou gerações e chegou a São José do Belmonte. E aqui, um personagem chamado João Antônio Santos, ele era de Vila Bela. Vila Bela é hoje Serra Talhada. Ele vai se autodeterminar rei. Ele se determinou como um rei e a pedra, ou seja, a chamada Pedra
ou a Pedra do Reino, como nós chamamos hoje, seria o local onde iria aparecer o reino de Portugal, e Dom João iria transformar a vida daquelas pessoas que se aproximassem dele, que estivessem no reino de Portugal. Então, quem fosse pobre ficaria rico. Quem fosse negro se tornaria branco. Era questão de se imaginar que a escravidão tinha a ver com a cor da pele. A questão era uma outra, né? A questão da escravidão. Pois bem, então, quem era velho se tornaria jovem. E aí muitos procuraram. O João Antônio, ele foi perseguido pela igreja, e foi perseguido, a igreja local, e foi perseguido também por alguns fazendeiros que aqui moravam e a polícia local. Ele se afasta do movimento, mas o seu cunhado, João Ferreira, mantém. O que eu estou falando para vocês aconteceu nesse local, né, nesse município, entre 1835 e 1838. Foram durante 3 anos. Chegaram a enfrentar as tropas policiais. Nesse confronto morreram 87 pessoas, entre policiais e aqueles que aceitaram a história que era contada dessa transformação que poderia acontecer. Eles sacrificavam pessoas. 53 pessoas morreram se entregando a uma nova vida. 20 eram crianças, porque ele dizia, o João Ferreira, que o sangue das pessoas iria purificar a pedra, e ali ia se reencantar o Dom Sebastião, que viria dos céus com seu reino. Bem, pessoal, mas vamos até o local para conhecer esse fato histórico. Vamos lá! Está a Pedra do Reino. As duas pedras, uma com 30 metros de altura, outra com 33, são pedras que estão paralelas uma à outra, mas no sentido vertical. Realmente o local impressiona. É uma paisagem bastante exuberante, né, como você pode ver. E aqui é um local sempre visitado por alguns turistas. O acesso é por uma estrada uma parte asfaltada e uma outra carroçada. Tem algumas placas que dão essa informação. Eu estou numa época que não é chuvosa
então o acesso aqui eu não tive nenhuma dificuldade para chegar. Bem, pessoal, a Pedra do Reino, São José do Belmonte, e você encontra essa história no livro do Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna escreveu esse livro no ano de 1971. Bem, o Brasil conhece, o mundo conhece essa história. Venha conhecer, vale a pena. São José do Belmonte, a cerca de 500 quilômetros da cidade do Recife. A Pedra do Reino, movimento sebastianista, acontecido no sertão do estado de Pernambuco. Mas também aconteceu o movimento sebastianista, também no século XIX, em 1819, na cidade de Bonito, no agreste pernambucano, muito próximo à cidade de Caruaru. Lá também um líder pregava que Dom Sebastião iria vir e salvaria toda a população da miséria. Esses movimentos aconteceram principalmente aqui no Nordeste do Brasil por conta da exploração da vida que o sertanejo, que o homem do agreste, que o homem do Nordeste passava, principalmente no período de seca e o abandono dos governantes. E eles buscavam esperança. Esperança poderia vir através dos milagres e acreditavam que Dom Sebastião era um rei que subiu aos céus e voltaria com seu exército para transformar todas as coisas. Lá na cidade de Bonito, no agreste Pernambuco, acreditava-se também dessa forma. Canudos, na Bahia, não foi um movimento sebastianista. Antônio Conselheiro não falava do retorno do Dom Sebastião, embora você lendo Os Sertões, Euclides da Cunha, ele faz esse comentário. Mas devemos lembrar, mesmo sendo uma obra tão valiosa e de grande importância, um clássico, mas o Euclides da Cunha era um homem da ciência, um homem que tinha um grande conhecimento literário, e ele acreditou que o movimento de Canudos era sebastianista. Mas esses dois em Pernambuco foram, tanto o de Bonito quanto o de São José do Belmonte, Pedra do Reino, aqui no sertão pernambucano. Bem, você que vem ao local vai encontrar um espaço bem aconchegante. E tem um casal que recebe todos aqui, a dona Quininha e o seu Valdir. Bem, é uma casa rústica que representa a casa do sertanejo que mora no sítio. Então imagine você deliciando as comidas que eles preparam. Quando vier a Pedra do Reino, eu vou passar o telefone e vocês ligam antes para fazer a reserva da refeição. Eu vou perguntar aqui ao senhor, né? Seu Valdir, qual o telefone daqui, seu Valdir? 87, operador 991 95 51 33. Olha aí, vindo à Pedra do Reino, você vai se deliciar de gostosas comidas que são preparadas aqui com todo amor, ok? Você vai se sentir um rei comendo aqui na Pedra do Reino. Bem, pessoal, acredito que gostaram da visita. Nos encontraremos em outro local do Brasil. Lembre-se, dê um like, assista o canal Antônio Vilarim, seu professor de História. Acompanhe, você vai conhecer muitos outros lugares. Um grande abraço a todos!